rocha viva Cristo te escolheu. Quando a Simão Pedro disse eu te darei do meu reino as chaves, eis a minha igreja, sobre esta pedra edificarei. Olá, meu querido irmão, querida irmã, na alegria e na graça do Cristo ressuscitado, juntos estamos novamente para celebrar com toda a igreja este nosso 21º domingo do tempo comum. Nós estamos celebrando, como proposta da igreja, o mês vocacional, o mês de agosto. Cada domingo é lembrado uma vocação, E hoje é lembrado a vocação do leigo, O leigo é todo batizado, todo aquele que tem a missão, de ser instrumento da boa nova, do testemunho da palavra de Deus, dos valores do reino de Deus e assim por diante, A liturgia deste domingo, ela nos chama a refletir sobre dois aspectos importantes da nossa vida cristã. A primeira dela é que nós somos chamados a compreender o que é e qual é realmente a Igreja de Jesus Cristo, Tá certo? Essa é a primeira ideia. A outra ideia, quem é realmente Jesus? Quem é Ele? O que Ele representa para a minha vida? Qual que é a grande missão que Ele veio exercer entre nós? O Evangelho ele vai narrar que Jesus continua desde domingo passado, na região de Cesareia de Filipe. É uma região pagã, de pessoas pagãs, isso a gente já viu. E lá Jesus ele está naturalmente acercado de muitas pessoas, que ele chama de multidões, multidões. E Jesus ele faz ali uma retrospectiva, como que um levantamento, sobre o grau de consciência catequética, de entendimento que as pessoas tinham a respeito dele, Jesus conversando com os seus discípulos, E os discípulos então vão falar: mestre, alguns estão falando, que o Senhor é Jeremias, que é João Batista, que é Isaías, enfim, que o Senhor é algum dos profetas, algum dos profetas, ou seja, eles acham que o Senhor é uma pessoa importante, mas é um profeta, É importante dizer que o profeta, na tradição do povo da Bíblia, era uma voz muito importante que intermediava a experiência de sofrimento ou desejo do povo em relação a Deus. Era a ponte de ligação, o profeta, Ele falava em nome de Deus e falava em nome do povo também. Então era uma figura muito respeitada na cultura do povo semita, que é o povo da Bíblia, Então Jesus é um profeta, apenas um profeta, Tá certo? E Jesus então, ao ver que eles não haviam entendido a profundidade da sua pessoa e da sua missão, ele se volta para os discípulos e pergunta: mas e vós? O que vocês acham que eu sou? E aí Pedro ele vai se interferir, se antecipar e falar: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, aquele que deveria vir a este mundo, E Jesus olha para Pedro e não elogia a inteligência de Pedro, não, por ter dado essa resposta tão assertiva, Fala: Pedro, não foi a inteligência humana, o seu poder de pensar, de refletir, de discernir que fez você a dar essa resposta. É a ação do próprio Deus, do Espírito de Deus, no teu coração que está te revelando isso. Portanto, tu és Pedro. Sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja, sobre esta rocha. E os poderes do mal não terão poder sobre ela, sobre essa igreja. Tudo que você ligar na terra será ligado no céu, desligado na terra será desligado no céu, e assim por diante, Tá certo? Meus queridos, qual é a grande mensagem que esta palavra ela passa para nós no dia de hoje? Em primeiro lugar, a pergunta que Jesus, a indagação que ele faz aos discípulos, que ele fez aos discípulos e diretamente à pessoa de Pedro, é a pergunta que ele faz para cada um de nós. Quem sou eu? Quem é Deus? Quem é Jesus para nós? A nossa visão sobre Deus, sobre Jesus, é fruto daquilo que todo mundo fala? Porque todo mundo não representa a verdade. Porque a gente aprendeu em algum lugar ideias muitas vezes elaboradas de maneira errada, e ali eu construí a minha opinião sobre Jesus. É isso, como cristão, que eu represento? Ou se realmente eu consegui entender quem de fato é Jesus? É essa pergunta objetiva que ele está fazendo na liturgia de hoje.
Se a gente compreende quem é de fato Jesus, a gente tem um dever cristão, enquanto seguidor dele, de nos identificarmos, de reproduzirmos as próprias atitudes dele. E quais foram as atitudes, quais foram as opções que Jesus ele assumiu ao longo da vida? Nós sabemos que Jesus, nos seus 3 anos de caminhada missionária, ele fez uma opção preferencial pelas pessoas sofridas daquele tempo, ao lado dos pobres e marginalizados. Por que Jesus ele fez isso, gente? É importante que a gente entenda, porque Deus ele ama só quem é pobre e não ama quem é rico, quem tem uma condição melhor de vida, aos olhos de Deus não é bem visto? Não, não é assim as coisas, né? Jesus ele se colocou ao lado dos pobres, porque os pobres naquele contexto, gente, eles eram a consequência, a manifestação objetiva e clara da grande injustiça, né, do grande pecado social que acontecia naquele período. Existia um sistema econômico, político que dominava o povo e que tratava as pessoas pobres, né, vou usar o termo aqui de uma maneira muito forte, né, como que lixo, né? Eles eram discriminados na religião, tratados aos olhos do poder constituído e das pessoas que tinham poder econômico, como alguém que não tinha importância alguma. Era assim que as pessoas eram tratadas. E Jesus ele se colocou ao lado deles porque Jesus não se pactua com a mentira, com a exploração, com a implementação da indignidade humana. Deus não se coloca de jeito nenhum ao lado disso, certo? Então por isso que ele quer instaurar um novo reino a partir dessa solidariedade com as pessoas pobres. Então ele assumiu, né, uma posição bastante concreta ao lado dessas pessoas, o que foi uma das grandes motivações que custou a sua cabeça. Por ele defender a verdade, defender uma nova vida, as pessoas tramaram, quer dizer, as pessoas que representavam um poder que não queria que mudasse, porque eles estavam sendo privilegiados com isso, eles deram um jeito, né, de ceifar, né, a ação de Jesus, né? Tá certo? Então, enquanto cristão, na prática, significa o seguinte: se eu entendo de fato quem é verdadeiramente Jesus, eu preciso testemunhar. Eu preciso ter uma vida que se paute e que expresse aquilo que Jesus viveu. Isso é fácil viver isso? Claro que não. Uma religião que justifica tudo aquilo que eu quero, uma religião que me deixa numa situação confortável, que não me cria nenhum problema, não é a religião de Jesus Cristo. Jesus ele propõe a cruz, ele propõe a experiência do testemunho. E viver segundo a verdade, gente, significa que a gente vai se indispor com alguém, significa que a gente não vai ser compreendido, até mesmo por aqueles que estão bem próximos da vida da gente. Mas é esse o desafio. Se tivesse um outro Jesus diferente, é claro que eu até diria para vocês, mas não tem. O Jesus da Bíblia que nós conhecemos é o Jesus que começou a sua missão, nasceu em Belém, que não foi em Jerusalém, que era o grande centro do poder econômico, aí foi lá para a região da Galiléia, era a região de pobres trabalhadores, e lá ele viveu a sua experiência. Ele cresceu enquanto pessoa, e lá ele iniciou o seu trabalho missionário, e quando ele chega em Jerusalém, no centro do poder político, foi para ele ser assassinado, ele foi crucificado, porque ele representava um novo reino, o reino da justiça, da partilha, da solidariedade. E quem é ganancioso, quem ama o dinheiro, o poder, a ganância, etc. e tal, não quer esse tipo de coisa, não quer partilhar. Então é esse o Jesus que está contido na Bíblia, né? Alguém que foi solidário àqueles que sofriam, porque Deus ele não gosta, ele não aceita nenhum tipo de exploração contra os seus filhos. Ele quer que a felicidade, o direito de viver a vida, comece a partir de agora. Você não precisa morrer para você se salvar. A salvação diante do mal, do pecado, etc. e tal, tem que começar a partir de agora. É essa grande mensagem que está no Evangelho, né? Então que possamos então nesta liturgia pedir a Deus que Ele nos ajude a termos uma consciência bem clara de quem é realmente Jesus na nossa vida e que nós nos esforcemos a cada instante para pautar o nosso testemunho, a nossa maneira de viver, segundo aquilo que Deus quer, segundo aquilo que Deus sempre se revelou. É desta maneira que o reino vai acontecer, né? Muita paz espiritual, muita bênção, que você seja muito feliz ao longo dessa semana, ao lado da tua família, e que assim possamos sempre caminhar de cabeça erguida, na certeza de que Deus ele está presente na nossa vida. Somos chamados a viver, e não para celebrar a morte no dia a dia não, né? Tá bom? Que Deus te abençoe e muita paz para você, tá? Fique com Deus.